transforma o Estado, transforma a estrutura disponível para esse Estado atuar. E esse poder é muito mais difuso, tá? E aí ele tem 4 estruturas, aqui eu vou focar naturalmente nas finanças, né? Que é tanto crédito como a conversibilidade cambial. E aí eu preciso também, além de analisar esse poder, como o GMB, a moeda chinesa, se encaixa nesse debate. Então, ele está seguindo ali as questões históricas do dólar. Então, primeiro a gente vai tentar pelo comércio exterior, depois a gente vai para as operações financeiras privadas e depois a gente faz para reservas através dos bancos centrais. Mas a gente só tem, basicamente, a China sempre um dos parceiros bilaterais, porque a China tem um processo de financiarização, entendendo aqui como a capacidade, né, o papel central das finanças na alocação, gestão e realização da riqueza, orientado pelo investimento, o que faz com que seja extremamente benéfico para o desenvolvimento autônomo chinês, mas contraproducente para a internacionalização monetária, porque limita o alcance do GMB nos canais financeiros. Pode passar. Pronto, estabelecendo esse marco teórico, agora a gente vai entender o que é essa moeda digital que eu estou conversando com vocês, a CBDC. Pode passar. Primeiro, nada mais é do que a conversão do formato físico da moeda para o formato digital. Isso vai ser um pouquinho diferente, por exemplo, do Bitcoin, porque o Bitcoin ele se comporta muito mais como um ativo digital e acaba que ele haja flutuação. Interrompa a apresentação, porque sumiu a tela para mim. Você pode ver, ele foi interromper aqui. Sumiu a tela para mim, foi só para mim? Não, desculpa, foi um errinho aqui. Já tô... Tudo bem, sem problema. Pronto, vou retomar o tempo, tá? Desculpa. Voltando. Não, sem problema, imagina. Tá. E aí a gente vai ser um pouquinho diferente dos ativos digitais que a gente tem no mercado, porque esses ativos funcionam muito mais com a flutuação de preço. A moeda digital vai ser centralizada na figura do Estado. Então a gente tem, por exemplo, o GMB digital, que vai ter, que propõe, né, que se desenvolva menos desintermediação bancária, que é um dos riscos da moeda digital, que haja um anonimato controlado, então pequenos montantes sejam anônimos, mas grandes montantes sejam rastreáveis. E assim, o objetivo que a China fala, do ponto de vista interno, é enfraquecer o duopólio, porque de fato ela tem um problema. Mais de 90% do mercado é dominado por 2 empresas, que é o Alipay e o WeChat Pay, e isso acaba fazendo que haja um risco, né? Se o sistema cair, o que vai automaticamente acontecer? Sobrecarregar o outro sistema, porque eles não se cruzam entre si, e isso vai afetar a gestão da política monetária. Mas é também uma questão de enquadramento da política regulatória da China interna desde 2017 em relação a essas empresas para retomar o controle tanto dos dados quanto do dinheiro. Mas assim, a retórica que a China usa é que isso é um objetivo interno. Mas a gente sabe que o que ela também está tentando é fornecer uma alternativa competitiva que consiga diminuir o impacto do que eu discuti com vocês mais cedo, da bomba dólar dentro do seu território. Então, o que eles falam? Eles usam de artifícios retóricos para minimizar o impacto político disso, dizendo que é uma seleção de mercado, porque de fato o que ela está oferecendo é um sistema mais barato, ágil e eficiente do que o sistema de pagamentos convencionais que nós temos até agora, no momento, com os Estados Unidos. Não adianta só criar esse sistema, ela também precisa ter, garantir a interoperabilidade com o que nós temos atualmente vigorando no mercado. Então, ela também atua na esfera multilateral com a ponte mBridge, né, que é um projeto que ela faz com outros países que já teve testes e comprovou que é possível fazer o que a China está propondo. Tem a rede de serviços, né, que estabelece padrões de padronização de blockchains, que ajuda justamente no acesso e implementação da moeda digital. A gente também tem uma rede universal de pagamentos digitais, que aí vai atuar muito mais no sistema de mensagens, porque os Estados Unidos têm o CHIPS, a China também está tentando desenvolver o seu próprio, já justamente garantir essa interoperabilidade. E também uma joint venture que ela tem com o SWIFT, que a China também tem seu próprio sistema de liquidação, não só a China, a União Europeia também tem, a Rússia também tem, mas isso garante que justamente ela consiga se integrar dentro das interfaces de pagamentos já pré-existentes no sistema atualmente. Pode passar. Mas o que a China está fazendo e por que isso é visto como uma ameaça? Primeiro, porque pode desenvolver um sistema que é a parte do dólar, e isso vai garantir um Big Data muito
grande para a China a nível internacional, e essa corrida chinesa, que ela está tendo o maior protótipo do mundo, mesmo que ela não seja o primeiro protótipo a lançar, pode ter um impacto na coordenação da regulação global, porque a China não precisa liberalizar a conta de capital para garantir seu papel proeminente no debate internacional, e isso é uma coisa que o establishment americano percebe como uma ameaça, porque isso, de fato, garante uma defasagem dos Estados Unidos na corrida que eles estão do século contra o poder da China, contra o avanço chinês no mercado. Então, aqui eu fiz um compiladozinho das principais coisas que estão, do principal debate, né, uma revisão bibliográfica. Então aqui eu tenho o Congresso americano e o Senado americano tendo medo dessa percepção de defasagem em relação à China. A gente também tem medo das ramificações políticas e também averigua isso como um momento Sputnik, ou seja, que a China, um rival, está tentando usurpar uma vantagem estratégica para os Estados Unidos, mas a Federação, o Federal Reserve, desculpe, dos Estados Unidos, entende que, na verdade, a gente não precisa ser o primeiro, a gente precisa acertar. E há uma resistência da opinião pública dos Estados Unidos, porque projetos dessa magnitude acabam vistos como um aumento da vigilância do Estado, e isso não é bem visto. A gente tem alguns projetos que estão sendo mais de envios regionais, como o projeto Hamilton, mas tem também resultados pífios. E só para vocês terem noção da prioridade na agenda dos Estados Unidos, enquanto o GMB Digital tem mais de 300 pessoas pesquisando e atuando sobre isso, os Estados Unidos têm menos de 20. Isso é o quanto eu estou dando prioridade para a temática. Pode passar. Mas como eu falei para vocês, isso não é um projeto isolado. A gente não está falando só de moeda. A gente está falando de é só a ponta do iceberg que está sendo comentado sobre o 5G. A gente também tem uma série de investimentos, pode passar, que está acontecendo no âmbito da Rota da Seda Digital, que basicamente é a disputa por mercados emergentes no mundo, em relação à quarta revolução industrial, na indústria 4.0. E aqui eu vou pincelar brevemente, por uma questão de tempo. A gente tem investimentos em infraestrutura, que a China tem autossuficiente em cabos de fibra ótica. No 5G há uma readequação do mercado por causa do banimento dos Estados Unidos, mas também em termos de centros de dados, ela está bem atrás dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar dela estar na quarta posição, os Estados Unidos têm 12 vezes o montante do que a China tem. Em termos de tecnologia também, ela quer se tornar um centro de inovação, né, mas ela está 1 ano atrás dos Estados Unidos. Ela tem o sistema de navegação por satélite, ela está investindo maciçamente em computação quântica. Mas o que a China está fazendo, basicamente? Ela está a uma sinergia nesses dois aspectos da Rota da Seda Digital, porque ela cria os mecanismos aqui para justamente você ter um tráfego de dados independente, e ela também oferece os meios para explorar esses dados. Isso faz com que ela sofistique, né, o seu ecossistema digital. Ela também atua no âmbito das pequenas e médias empresas, no comércio digital. Aí eu tenho aqui as zonas pilotos, né, de comércio digital. Uma parceria que ela fez com a Malaya em 2017, e também a Plataforma Eletrônica de Comércio Mundial, que é também uma iniciativa que é entendida como uma precursora da BI, da Belt and Road Initiative, e ela vai atuando nesse sentido, né, porque a China é muito agressiva no comércio digital, para vocês terem noção também do montante disso. Enquanto a Zara oferece 12 mil estilos por ano, a Shein consegue colocar 34 mil por semana, justamente por ela tem centro de distribuição e consegue colocar, se adaptar mais rápido às tendências de mercado. E isso pode ser interessante para testes da moeda digital. E a rede de pagamentos móveis, porque apesar de existir esse problema interno que eu comentei com vocês mais cedo, ela também está tentando fazer com que esses players se internacionalizem e acabam criando a estrutura basilar para que depois o GMB consiga se expandir no exterior. E também em termos de governança cibernética, porque ela quer se tornar uma potência intelectual, e ela advoga também em favor da cibersoberania, ou seja, cada país deve decidir por si como vai governar a internet, o que leva a críticas, porque entende que se exporta um totalitarismo digital, que eu vou conversar um pouquinho mais a seguir. Pode passar. Então, vamos para os resultados, tá? Então, supõe-se que essa união desses dois projetos que eu estou falando para vocês vai acabar propiciando a China, né? Bom, criar um sistema alternativo para o dólar,
que vai originar sua própria rede de dependência, e isso acaba fazendo que a China tenha um controle informacional assimétrico passível de ser utilizado para fins hostis. E o que a gente vai fazer? A gente vai na contramão do que está sendo, inclusive, publicado aqui no Brasil. A gente fala que isso é um exagero. Primeiro porque a China não é o único país dentro do capitalismo de vigilância que faz controle informacional. A diferença é a forma como isso é feito, o modus operandi, né, carrega particularidades, porque enquanto no Ocidente se preza por a eficiência de mercado, esse é o discurso que a gente escuta, na China a população está ciente que está sendo vigiada, inclusive há um certo endosso em relação a essa política, porque se entende que aumenta a capacidade de segurança. E também porque, em relação. E assim, não é só a China que faz isso, né? Snowden também revelou o cinismo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também fazem. E em relação aos resultados, porque se o GMB, ele nada mais é do que o GMB digital, né? Só vai mudar o formato, então significa que todos os condicionantes também se colocam no GMB digital. Então, tudo que eu discuti ali no meu capítulo 1 vai se colocar também dessa questão, porque não vai mudar a essência. De fato, o que os testes comprovam, que a gente tem de empírico, e por isso que eu vou na contramão dos resultados que a gente tem, das publicações que a gente tem, é que isso é operado, pode existir uma mudança de fato. Isso permite a gente repensar a lógica do sistema, que vai cortar os intermediários, mas não significa que é a China que vai protagonizar, porque precisa injetar liquidez da mesma forma que o GMB. Então a gente entende que isso pode contribuir muito mais nos pagamentos regionais, principalmente no setor de e-commerce, porque as conexões, as pressões políticas, elas são mais fortes, e as conexões comerciais também são um pouco mais estreitas. Então essa vai continuar o que o GMB já tem tentado, o encadeamento que o GMB já tem feito, que é seguir as lições históricas do dólar. Pode passar, que eu já vou passar para a minha conclusão, porque eu já estou estourando o meu tempo. Então, conclusão, isso não vai transformar o regime de concorrência, porque perda de poder relativo numa fronteira de concorrência não significa perda de poder estrutural do dólar sobre a economia. E há uma dificuldade de tração muito forte, que mesmo o GMB digital está em processo, ele é um piloto que está sendo... a China tem muito isso, né, cruzar o rio sem das pedras, então ele está verificando como é que isso vai funcionar dentro da economia. E assim, enquanto o GMB consegue 300 transações por segundo, o que você pensa? Em relação ao Visa, por exemplo, que é 1.700, é um bom, em relação é um bom resultado. Em relação ao Bitcoin, que só consegue 7, também é um bom resultado. Mas mesmo o projeto incipiente do Hamilton, do projeto dos Estados Unidos, consegue 1,7 milhões. Então aí você consegue ver como, na verdade, a China não está, o protótipo ainda está em desenvolvimento. Então o alcance a gente entende que vai ser muito mais localizado, muito mais limitado, vai ser um pouco mais regional, principalmente nessa rede de economies, que é onde a China consegue ter uma maior margem de manobra. E a gente espera também que os Estados Unidos reavaliem suas posturas reativas, porque tudo que é implementado em termos de tecnologia é muito imprevisível, os resultados são muito imprevisíveis. E tem uma situação que eu gosto muito, que eles falam, pensa como esse sistema CBDCs como se fossem canos. A estrutura ela demora muito para ser montada, mas uma vez que a água é ligada, a mudança ocorre muito rápido. Então, eu espero que os Estados Unidos sejam mais proativos e forneçam algumas soluções factíveis, porque só o terror não vai ser suficiente para impedir o desenvolvimento do GMB digital. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa ter cedido um minutinho do meu tempo. Muito obrigada, nós que agradecemos. Foi ótimo. Agora, então, vai ser a Beatriz. A Beatriz tem 2 apresentações, né? Você consegue apresentar daí ou quer que eu apresente aqui? Acho que eu consigo, vou tentar compartilhar aqui. Deixa eu só ver. Essa aqui é a primeira, né? Esqueci qual que era a primeira e a segunda, acho que essa aqui é a primeira. A primeira é... Isso, essa aí. Ah, beleza. Deixa eu só colocar no modo apresentação. Apresentar. Perfeito, então pode começar, Bia. Beleza, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Beatriz, eu sou mestranda em Estudos Literários na Universidade Federal de Juiz de Fora. E essa primeira apresentação, ela tem a ver com o meu projeto de pesquisa no mestrado, mas ela não é o foco, mas eu quis trazer de qualquer forma porque é algo que eu tenho bastante interesse. Então, o nome dessa apresentação é Criação Literária na China Digital, autoria em perspectiva no contexto da literatura de internet chinesa. Então, eu quis trazer primeiro algumas concepções de autoria aqui no Ocidente, né? Então, por exemplo, eu trouxe primeiro a definição de A Morte do autor, do Roland Barthes, em que ele vai falar, né, que
o que a gente tem num texto, quem fala, na verdade, é a língua e não o autor. Então, ele vai questionar essa primazia da intenção autoral numa obra, num texto. E ele fala, né, vai questionar exatamente o autor, né, o que o autor escreve como se fosse uma mensagem divina, assim, né, que é o que vai regir toda a interpretação do texto. Então ele coloca isso em perspectiva. E ele vai falar que quando a gente remove essa questão da intenção autoral, você não precisa ficar buscando o que o autor quis dizer com o texto. Então, a própria língua vai falar por si. E atribuir um autor a um texto, ele fala, né, que é impor um limite a esse texto, dotando de um significado definitivo, encerrando a escrita. Então, isso, na verdade, estaria limitando as interpretações possíveis de um determinado texto ou obra. E ele fala que para o leitor nascer é necessário que o autor, né, ele só ocorre à custa da morte do autor. Uma outra perspectiva também bastante importante dentro do contexto de autoria é a função autor, do Michel Foucault, que ele também leva em consideração o que o Barthes publicou, né, sobre a morte do autor, e ele fala que, na verdade, essa função autor seria algo que existe entre o autor em si, o autor real, pessoa, e um narrador fictício de um texto. Então, essa função autor, ela existiria na divisão e na distância entre esses dois polos, e que ela estaria presente em qualquer texto. Seria um lugar discursivo no texto, uma abordagem discursiva dentro do texto. Então, ele vai falar que o nome do autor não é uma função, né, do status civil de um homem, e também não é o autor fictício, ele, né, tá nesse meio lugar, esse entre lugar aí. E aqui já pensando na visão de autoria na China, principalmente na China antiga, tem o Han Luojian, que é esse pesquisador, que ele fala bastante sobre a questão da autoria na China antiga, e que ele vai falar que tinha uma questão muito mais coletiva com relação a essa visão de autoria na China antiga. Então ele vai falar que os escritos eles eram constantemente relidos, refeitos, reeditados ao longo da sua história e da sua transmissão. E aí a visão de autor na China contemporânea, né, hoje, ela é muito mais próxima da visão ocidental ligada à questão, né, dos direitos autorais, do autor como o gênio único criador de uma determinada obra, né, que também remonta à visão romântica, né, da tradição do romantismo, do autor como gênio único criador de um determinado texto, obra, né? Então ele vai falar que na China antiga, na verdade, você tem a atuação de várias frontes, né? Então você tem, mesmo que você tenha um autor específico sendo citado, ele vai ser o nome por trás daquilo, mas vai ter vão ter outros agentes envolvidos naquela produção, ainda que o nome deles não esteja explicitado de forma, né, mais clara. E também, dentro dessa questão da autoria na China antiga, tem também a importância dos colecionadores, dos compiladores, dos editores dos textos, que também eram tão importantes quanto quem de fato escreveu aquela obra, né? E nos textos chineses antigos, né, que sobreviveram, eles são resultado de um esforço coletivo, tanto no sentido sincrônico quanto no diacrônico. Então a autoria desses textos ela tem que ser definida com uma relação histórica e multifacetada entre o autor e o texto. Então tem que sempre pensar nisso num sentido plural. Um outro autor que vai falar dessa questão da autoria na China antiga e usar o conceito de autoria difusa é o Georges Sinedino, que ele utiliza, né, esse conceito para enfatizar como as obras na literatura clássica chinesa elas não são criações puramente individuais, mas resultado de um esforço coletivo. Mesmo que você tenha a liderança de uma autoridade, vão ter outros nomes envolvidos na produção daquele texto.
E, né, o círculo de intelectuais envolvidos são denominados autores primários, mas você também tem, a partir do momento que a obra circula, outros autores, né, que seriam os secundários presentes, que são os leitores, os críticos, editores, que, né, estariam envolvidos também nessa criação. E aí, na alta literatura clássica chinesa, você tem uma organização em 4 grandes categorias bibliográficas, né, chamado de 4 depósitos: os clássicos ortodoxos, as crônicas dinásticas, a literatura dos mestres e as antologias poéticas. E só tem algo mais próximo de uma autoria individual na 4ª categoria, mas ainda envolto em uma tradição coletiva. Mas, no geral, a autoria coletiva seria a regra nessa literatura antiga. E também vai falar que o chinês arcaico não tem uma palavra equivalente à palavra autor, e também não teria equivalente à palavra autoria, né? Mesmo no chinês moderno, tem alguns termos possíveis para se escolher para fazer essa tradução, o que evidenciaria a origem estrangeira dessa ideia. E também vai falar que, com o passar do tempo, surgiram mais camadas nos textos. Então, por exemplo, os comentários e as glosas, que seriam a explicação dos comentários. Então, buscando aí ampliar a extensão dos textos originais, né, colocados aí entre aspas. Mas o que seria mais importante é que promoviam alterações em termos de redação, interpretação e a própria valoração de partes dessas obras. Então, pensando agora especificamente sobre a literatura de internet chinesa, ela é um modelo literário bastante recente, que vou usar a definição aqui do Ouyang Yuchen, que é um dos grandes nomes na China dos estudos da literatura de internet, em que ele fala que é um modelo literário novo gerado com auxílio de rede de computadores, que pode abordar a vida na internet, refletir a relação estética virtual entre as pessoas e o cyberespaço, ou abordar outras coisas da vida cotidiana, mas, independentemente do tema, deve ser uma obra original criada com auxílio do computador. E também ela deve ser publicada primeiramente na internet, né, não incluindo a literatura impressa, que é digitalizada e fornecida através de PDFs, né, outros formatos. E também ela deve ser criada para o público da internet, pelo público da internet. Então, um pouquinho da história da literatura de internet chinesa. Segundo o Fan e Literat, o estágio inicial seria entre 1980 e 2002, que é caracterizado pela criação dessa literatura fora da China, mas por principalmente estudantes chineses que estavam fazendo intercâmbio ou estudando fora da China, e que resolveram criar essas newsletters e, né, fóruns e páginas voltadas para a criação de literatura em chinês, né, na língua chinesa, e criada por esses expatriados chineses, né, que estavam sentindo saudade do país, da língua, e queriam ter contato com outros chineses que também estavam morando fora da China. Na China continental em si, com a internet chegando de forma mais ampla para a população, né, ali em 1994, começaram a surgir os primeiros sites em 1995. E aí essa literatura de internet começou a se popularizar através de bulletin boards criados na rede, e as produções também eram postadas com acesso gratuito, e os autores eram, em sua maioria, né, amadores. Já era do PC, né, de 2002 a 2010, você tem a criação de vários sites especializados nesse tipo de literatura, né, e as obras normalmente serializadas, então publicadas de acordo com o cronograma do autor, pode ser semanal, diário, vai depender também da popularidade da obra. E tem um modelo, que é o modelo que o primeiro site que adotou foi o Jidian, e ficou muito popular e foi adotado por outros sites, que é esse modelo freemium. Basicamente, você tem a publicação, né, a serialização dos capítulos, e aí os primeiros são oferecidos de forma gratuita para que as pessoas, né, vejam se gostam da história, e aí, a partir de um determinado capítulo, você só conseguiria acessar
mediante pagamento. E geralmente muitas pessoas pagam de fato para ler, apesar de ter sites, né, piratas que oferecem a história toda de forma gratuita, muitas pessoas pagam essa literatura para ler esses capítulos porque é bastante acessível e também como forma de incentivar o autor a publicar e tudo mais. Então esse modelo se tornou bastante popular e passou a ser adotado por basicamente todos os sites de literatura chinesa, com exceção daqueles que preferiam continuar com o modelo gratuito. E muitos autores começaram a conseguir viver de publicação dessa literatura ou ter como uma fonte, né, de renda, entre uma das fontes de renda. E aí, a atual seria a era móvel, que estaria associada agora à utilização em massa de aparelhos móveis, como celulares, tablets, né, que também estariam sendo usados para fazer as leituras dessas obras. Você tem também a criação de grandes empresas web chinesas como Baidu, a Tencent e o Alibaba, que criaram suas próprias plataformas para publicação de criações literárias. E o interessante é que se tornou algo tão grande na China que mesmo quando você tem a publicação em formato físico das obras, quando elas fazem sucesso, tem até nas livrarias uma seção separada para literatura de internet, ainda que esteja em formato físico. Então, só para mostrar o quão grande é essa literatura dentro da China, eu trouxe esse relatório, né, da China Internet Network Information Center, que é uma instituição que faz relatórios e investiga, né, o desenvolvimento da internet na China. E o relatório mais atual, né, o 55º, traz que 78,6% dos usuários dos chineses são usuários da internet, e desse número, mais da metade, né, 51,9%, são leitores dessa literatura, o que totalizaria em mais do que 570 milhões de pessoas, que se você pensar é mais que a população inteira do Brasil. Então é uma quantidade massiva de leitores. E aí eu trouxe a obra que eu estudo como um exemplo, né, dessa questão de como é publicada na internet, né, Bo Dao Zu Shi. E aqui a página inicial é que você tem a listagem dos capítulos. Vejam que a partir do 25 você tem escrito VIP, né, que seria onde começa você precisar pagar para poder ler. E nos capítulos, né, dentro de cada capítulo, você tem comentários da própria autora, que são incluídos nessa seção aqui. Então ela vai comentar sobre o processo de escrita ou coisas da vida no geral, não necessariamente sobre a obra em si. Então tem esse contato direto com os leitores. Tem a seção também de comentários, no qual os leitores vão tecer suas impressões sobre a obra, falar dos personagens favoritos, vão interagir uns com os outros e com a autora. E você, inclusive, tem momentos em que a autora vai responder alguns comentários. Então, por exemplo, esse aqui é um dos usuários, um dos leitores, está falando que o nome do personagem tem 33 traços e estaria incluído pela questão do ter o número 3 ser muito frequente na obra, e que achou isso muito interessante. E aí a autora vai falar que ela não tinha, na verdade, feito essa associação, mas que achou interessante, né? Então você tem os leitores também ampliando o sentido da obra para além do que a autora pensou, né? Essa intenção autoral. E você também tem a interação da autora através da rede social Weibo. Então ela interage com os leitores de diversas maneiras. Por exemplo, aqui ela estaria informando justificando por que ela não publicou o capítulo quando ela pretendia, porque ficou doente. Aqui você tem informações extras sobre um personagem. Mas aqui embaixo, a autora republicando uma criação artística com base na obra que foi feita por fãs. Aqui você também tem uma mensagem da autora pedindo que os leitores não deixem spoilers, né, nos comentários dos capítulos, para não estragar a experiência dos outros leitores. Você também tem aqui um exemplo de mediação, né? Porque é muito comum ter discussões entre fãs e não fãs,
que gera uma grande brigas, muitas vezes, e conflitos ali, então ela está aqui mediando essa interação entre os leitores, que é algo muito particular também da literatura de internet chinesa. Então, algumas perspectivas sobre essa questão de interação e autoria na literatura chinesa de internet seria que o espaço dos comentários é um local complexo e multifacetado, né, combina a função de uma oficina de escrita, uma coluna de opinião e um espaço social, até porque os leitores, eles focam na obra, mas muitas vezes interagem falando de outras situações da vida para além da obra, né? E esses trabalhos, eles estão em um perpétuo fluxo, né, sujeito a infinitas modificações e até mesmo exclusões. É muito comum que um autor, depois que termina de serializar a obra, ele volte e reescreva, inclua coisas nos capítulos anteriores que passaram ao longo da serialização para deixar a obra mais polida. Então tem essa possibilidade que é muito mais simples de ser feita na internet do que, por exemplo, na literatura impressa. E também, esses dois autores, né, Tian e a Dodger, eles vão falar que a literatura de internet ela é caracterizada por uma produção comissionada, né, no qual os escritores eles são idolatrados pelos leitores, ao mesmo tempo em que eles sofrem uma intensa pressão para satisfazê-los, né? O público ele se envolve no processo de produção ao incentivar os autores emocionalmente e economicamente. Então, a gente tem aí os autores num lugar são idolatrados, né, como celebridades, e você tem um contato ali direto com o autor através da internet, mas, ao mesmo tempo, eles têm essa pressão de agradar os leitores, porque eles estão financiando a produção daquela obra, né? Então tem uma relação complexa entre a autoria, o autor e o público leitor. E acredito que foi basicamente isso. Eu trouxe aqui as minhas referências e eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada, Bia, muito interessante. Obrigada. E aí já pode começar outra também, se quiser. Beleza. Então eu vou passar. Deixa eu só sair interromper essa. Já interrompi, na verdade, né? Deixa eu passar para a próxima. Apresentar, ok. E aí eu trouxe o meu segundo trabalho, que foi em coautoria com a minha orientadora, a professora doutora Carolina Alves Magaldi, e essa apresentação já tem uma relação mais próxima, de fato, com a minha pesquisa. Eu vou explicar melhor à medida que eu for apresentando, né? Então, o nome do trabalho é Dois Lados da Mesma Moeda, analisando honoríficos em duas traduções da web novel Mo Dao Zushu, e aí, trazendo aqui a questão do sistema de polidez da língua chinesa, né? Então, o meu objeto de estudo é essa web novel, né, Mo Dao Zushu, que faz parte da literatura de internet chinesa que eu acabei de falar. Ela foi publicada e serializada entre 2015 e 2016. Ela faz parte de dois gêneros bastante populares na internet, na literatura de internet chinesa, que é o danmei, um gênero voltado para relações homoafetivas entre homens, e o gênero xianxia, que é um gênero de fantasia que utiliza principalmente elementos do taoísmo, mas também do budismo e do confucionismo, que são tradições religiosas e filosóficas bastante influentes na história da China até hoje, né? E aqui eu tenho a capa inicial, né? Que a capa, na verdade, da versão online. Quando você vai no site, essa é a capa que está lá. E aqui tem a versão impressa da obra, que foi, né, essa aqui é a versão de Taiwan, no caso. Na verdade, são 5 volumes, mas aqui eles incluíram os 4, porque a história principal tem 4 volumes, o quinto seria, na verdade, são histórias extras, né, que se passam depois da história principal, ou antes, enfim. E basicamente essa história ela envolve um mundo cultivacional, né, que você tem os cultivadores são pessoas que praticam, né, a chamada cultivação, que
estaria envolvida com a questão de trabalhar o Qi, que seria energia vital, de forma a desenvolver poderes e também longevidade até imortalidade, dependendo do nível cultivacional. E aí eu propus a análise de honoríficos em 2 traduções. Uma tradução foi feita por fãs, né, por esse grupo Exiled Rebels, e a segunda tradução é uma tradução oficial, feita e publicada pela editora Seven Seas Entertainment, que é uma editora dos Estados Unidos. E aqui está a publicação de todos os volumes em inglês, né? As 2 traduções são para o inglês, no caso. E aqui eu trouxe, né, a proposta de falar dos honoríficos enquanto marcadores culturais. E marcadores culturais é um conceito do pesquisador Francis Henrique Albert. E ele fala que a expressão do ser humano, né, a língua, a linguagem, ela imprime uma marca que vai ter componentes que são muito arraigados às especificidades culturais de cada língua. E as marcas que têm relação à dimensão referencial das línguas, o autor ele chamou de marcadores culturais. E eles se manifestam no texto linguisticamente, né, e representam um dos maiores obstáculos no processo tradutório devido à sua especificidade. E os marcadores de referencialidade extralinguística, que são o foco do trabalho do autor, ele dividiu em 4 domínios. Você teria o domínio da ecologia, que são termos relativos a seres, objetos e eventos que não tiverem influência do ser humano. O domínio da cultura material, que são termos que se referem a objetos e atividades influenciados pelo homem. O domínio da cultura social, que são termos associados a classes, funções sociais e profissionais, bem como relações hierárquicas. E o domínio da cultura ideológica, que tem a ver com seres, eventos e objetos que pertencem a um determinado sistema de crenças. E os marcadores que eu escolhi para abordar, que são um dos marcadores que eu estou analisando na minha dissertação de mestrado, para esse trabalho eu escolhi fazer o recorte com os honoríficos, que seriam os marcadores do domínio da cultura social. E aí, abordando melhor a questão dos honoríficos, eu trouxe a perspectiva de alguns autores. Né? O primeiro tem aqui Yulin Pan e Daniel Kadar, né? E eles vão falar que os clássicos confucionistas e outros tratados posteriores, eles não trazem uma definição específica dessa noção de polidez, de língua polida, né? Mas tem esse conceito moral chamado Li, que estaria ligado a ritos e comportamento social, né? E essas obras confucionistas, particularmente, né, o livro dos ritos e os analetos, elas vão falar que na língua o ideal seria que nós devemos nos depreciar, ou seja, rebaixar o nível, né, de si mesmo e elevar o outro, evitando também a prática de elevar a si mesmo na língua, né? Pois isso configuraria uma violação do comportamento considerado adequado. E esses conceitos, né, de depreciação, elevação, seriam uma característica representativa da polidez nas culturas tradicionais do leste asiático, não só a língua chinesa, como também o japonês, o coreano, por exemplo, né? Então, na língua chinesa, esses 2 conceitos eles se manifestam no discurso através de honoríficos e também de outras estratégias discursivas. Já Horn e Lee vai trazer também alguns conceitos confucionistas e também não confucionistas ligados a essa questão da linguagem polida. Então, os 3 conceitos seriam o conceito de face, mianzi ou lian, né? O conceito de li e o conceito de humildade, né? Tian, sendo os 2 últimos ligados ao confucionismo. O conceito de face estaria ligado ao prestígio e reputação de uma pessoa, né? Então, todo mundo quer ter face, né? You mianzi, perante os outros, e agir apropriadamente para garantir isso também é dar face ao outro, né? Gay mianzi. Por outro lado, se você agir de forma indecorosa, você não vai ter face, né? Mei mianzi. O conceito de Li, ele é ligado ao código de ética confucionista, né? Está relacionado ao ritual, à boa conduta social.
Isso porque na época do Confúcio você teve um período bastante turbulento e conflituoso, então o Confúcio vem com esse código de ética buscando restaurar a ordem social que estava sendo perdida ali no período, né? E também a qualidade interior da população. Já o conceito de humildade ou modéstia, né, faz parte das interações sociais chinesas e é muito celebrada na cultura até hoje. Então, quando o Partido Comunista ascendeu ao poder, né, em 1949, você teve o estabelecimento de um novo sistema de valores e normas sociais que estava negando, né, esse passado feudal, né, considerado feudal, especialmente a visão confucionista. Durante a Revolução Cultural, você tem a derrocada dos chamados quatro velhos, né, os pensamentos velhos, os costumes velhos, a cultura velha e as tradições velhas. Mas, com a política de reforma e abertura durante o governo ali do Deng Xiaoping, posteriormente, você tem a retomada desse código de ética confucionista como algo relevante na educação do povo chinês. E esse autor também vai falar que a expressão da polidez na língua chinesa pode ser classificada em 4 categorias: honoríficos, linguagem humilde, discurso cortês e eufemismos. E a última visão aqui que eu gostaria de trazer é de Rongchen, Fan Guanliu e Shi Yuliu. E vão falar, né, que a honorificação, na visão deles, é utilizada para reconhecer a posição do outro em uma sociedade hierarquizada, né? E indica que o falante está se comportando de acordo com o poder deferente que o ouvinte tem sobre ele. E é uma estratégia de polidez também, pois eleva o outro e reduz a ameaça à face em um ato de fala. Também trazem um conceito do confucionismo, que seria a ratificação do nome, né, Zhengmin, que significa que a autoridade de uma pessoa vem do estabelecimento e da verificação de seus títulos e identidades. E eles vão categorizar os honoríficos em 6 áreas, né, os títulos específicos, os honoríficos de posição, status, né? Os honoríficos de conhecimento, expertise, os honoríficos de cultivação, aparência, grandeza, os honoríficos de idade, geração e de endereçamento no geral. E eles acreditam que esse sistema está enraizado na estrutura social hierárquica que vem desde, né, dinastias imperiais chinesas, ainda que elas tenham passado por uma significativa mudança até os dias atuais, né? Então, eu trouxe alguns termos encontrados na obra de honoríficos para fazer uma análise das traduções, né? Então, por exemplo, Jun e Zun são conceitos, são utilizados em títulos de alguns personagens, né? E são mantidos em chinês em ambas as traduções. Tem esse honorífico, né, Xiong, que seria um irmão mais velho, mas não necessariamente um irmão de fato da pessoa, né? Que é uma forma de mostrar respeito, mas também essa deferência, né, também foi mantido em chinês em ambas as traduções. Você tem Nin, que é uma forma mais formal do pronome ni, você. Em chinês, em inglês, como não tem um equivalente, assim, uma forma exatamente mais polida de falar você, eles mantiveram como you em ambas as traduções. Xinshan, que é um honorífico bastante comum, né? Ficou como Mr., Sir, Teacher na tradução de fã, e na tradução oficial também utilizaram Mr. e em algumas instâncias se utilizou o termo em chinês Xianshang. Já o termo Gexia, que ficou como Sir em ambas as traduções, ainda que tenha um sentido ainda mais formal que Sir na minha concepção. Lembrando que essa obra se passa não na China antiga, mas num mundo fictício baseado na China antiga. Então, muitos honoríficos vão retomar esses honoríficos utilizados na China antiga, né? Você tem um termo bastante abundante na obra, perdão, que seria o termo Gongzi, que é muito comum porque boa parte dos personagens da obra fazem parte de famílias aristocráticas. Então, a utilização desse termo de respeito com relação a
membros de famílias nobres, né, aristocráticas. Então, a tradução de fã manteve o termo em inglês, né, Young Master e Second Young Master, por exemplo, nessa versão aqui, né, que tem relação com a idade, né, o Second Young Master seria o segundo em idade, né. Já na tradução oficial, você tem o termo Young Master, mas também a manutenção de termos em chinês, né, dos termos em chinês. Já aqui, como se trata de uma obra que inclui clãs, você tem discípulos e cultivadores já bem estabelecidos, então esse termo senior, né, Tianbei e Zhangbei, são bastante utilizados pelos discípulos, né? Então, em inglês ficou, na tradução de fã ficou senior, na tradução oficial senior, mas também o termo Tianbei. Você tem também a ocorrência de Lao Tianbei, que seria um cultivador ainda mais experiente, mais velho, que foi traduzido como Elder e Senior na tradução de fã, e Elder e Lao Tianbei na tradução oficial, então manteve também o termo em chinês. Tem esse termo, né, Zongzhu e Jiazhu, que seriam os líderes do clã, e aí teve um pequeno problema com a tradução, porque tanto a oficial quanto a de fã também utilizam o termo líder da seita, mas na verdade se trata de líderes de clãs. Tem o termo Daojiang, que se refere a cultivadores, né, taoístas, então se manteve o termo em chinês nas duas traduções. Também aqui com relação a tio, né, você pode ver que na tradução de fã manteve normalmente só tio, embora a gente sabe que nos termos que se refere à família, você tem termos muito específicos no chinês, né? Tem o irmão do pai, o irmão da mãe, o irmão mais velho do pai, então são termos bastante específicos. Na tradução oficial, teve um pouco essa mescla entre o termo em inglês uncle mais simples e os termos em chinês. Mesma coisa para tia. Também com relação à irmã mais velha, né? Na tradução de fã manteve os termos em inglês. Na tradução oficial mesclou inglês e chinês. Mesma coisa para irmão mais velho. Teve uma mescla aí. E aqui a gente tem as relações marciais, né? Então, por exemplo, Shibo, que foi mantido como Shibo na tradução de fã, mas na oficial, Martial Uncle. Aqui também, todos esses termos relacionados a relações marciais, né, dentro do clã, então não são relações familiares por sangue, necessariamente sim, por fazerem parte de um mesmo clã. E né, as duas traduções mantiveram preferencialmente os termos em chinês, já que não teria esse tipo de relação, não seria tão possível de recriar isso no inglês. Então, só como consideração final, que eu acho que eu já extrapolei o tempo um pouco, nas duas traduções você vai observar que teve as tentativas de mesclar, né, os termos em chinês e inglês, mas no caso da tradução oficial, lembrando que essa tradução teve um glossário extenso, né, explicando essas relações sociais entre os chineses, e principalmente na China antiga. Então, teve essa manutenção maior dos termos em chinês, enquanto na tradução de fã você tem uma primazia maior por termos em inglês quando possível, e a manutenção de termos em chinês quando ficaria mais complicado de explicar no inglês. E aqui eu trago as minhas referências, e é isso. Muito obrigada, Bia. Obrigada. Vamos prosseguir então com a Sofia. Você consegue apresentar daí, Sofia? Acho que sim. Um minuto. Conseguem ver a minha tela? Sim, estamos vendo. Tá. Tá. A minha apresentação, ela é baseada na minha pesquisa de mestrado, que gerou a minha dissertação com esse título, Livros Brancos e Iridescentes Políticos
Sofia, Tá falando. tá falando? Tá mudo, mas tá aparecendo no YouTube. Não sei se é delay. Oi, voltou. Ah, o microfone tá desligado. Ah, tá. Era a minha internet, mas eu consertei aqui. Espero que fique até o Sem final. problemas. Pode Vou continuar. voltar aqui a apresentação. Conseguem ver Sim, a estamos vendo. tela? Uhum. Então, aqui eu vou apresentar primeiro um breve resumo do desenho de pesquisa e depois um pouco dos resultados que eu tive nesse trabalho. O principal foco e objeto da minha pesquisa foram os livros brancos da China, que os livros brancos são um formato de documento que visa explicitar intenções, motivações, ações, pautas e propostas, noções e conceitos de uma entidade política. Nesse caso, a entidade política é a República Popular da China. E é um formato de documento muito utilizado por diversos países, como Inglaterra, Estados Unidos, Japão, e às vezes tem nomes de outras cores. Por exemplo, o Japão usa como livro azul e cada país adapta para suas intenções de utilização desses livros. Mas a principal motivação desses documentos é justamente se comunicar com o meio internacional, explicitar esses fatores. Então, como esses documentos expressam as intenções da República Popular da China, muitos pesquisadores e países acessam esses documentos justamente para tentar entender os posicionamentos desse Estado. Nisso, eu notei no meu trabalho uma dificuldade no acesso desses documentos e, de forma geral, no estudo da China, que é a dificuldade de interpretar as ações, as intenções e as motivações da República Popular da China. E isso se dá não só por uma dificuldade de tradução interlinguística, mas por essas traduções elas estarem relacionadas a traduções entre diferentes referenciais e visões de mundo. E aqui eu trago essas duas imagens como exemplo, que são as duas versões do site do Conselho de Estado da República Popular da China, tanto em chinês quanto em inglês. Você vê que aqui nós temos não só sites em línguas diferentes, mas em formatos diferentes. Então aqui não muda só uma questão linguística, mas muda também uma questão de formato. Para me aprofundar nisso, então, eu me apoiei num livro do Kapans Reis e Grasten, que é Política das Traduções nas Relações Internacionais. E esse livro ele traz uma série de provocações histórico-metodológicas para as relações internacionais, onde apresentam diversos autores com diversos posicionamentos teóricos, diversas abordagens metodológicas, mas todos com o propósito de pensar o papel de diferentes traduções nas relações internacionais. Nesse livro, a autora Lin Bochang-guan, ela é uma autora chinesa que analisa a tradução do conceito power no livro do Waltz, que é um livro do cânone das relações internacionais, e ela nesse trabalho, ela usa a metodologia da linguística e dos estudos da tradução, que é o corpus paralelo, para análise de tradução de conceitos. Nisso, ela nota que existem 14 diferentes conceitos de power, poder em mandarim, e a partir disso ela conclui que power se torna desconceitualizado na tradução para a língua chinesa, ou seja, o conceito de power, que nos debates de relações internacionais é considerado um conceito denso, um conceito multifacetado e semanticamente complexo, muito disputado, é uma discussão que ela coloca como especificamente da língua inglesa, porque ela perde com total sentido na língua chinesa. O que ela procura chamar atenção é para como
o nosso fazer teórico, as nossas concepções teóricas e conceituais, elas se modificam dependendo da língua que é utilizada para fazer a teoria, mas também dos referenciais que estão embrincados nessa língua. Então, o que eu trouxe para minha abordagem teórica, a partir dessas provocações metodológicas dela, é que os referenciais das potências ocidentais, eles cada vez mais se provaram insuficientes para interpretar a República Popular da China. Então, existe uma necessidade crescente de acessar referenciais chineses nas relações internacionais. A partir disso, eu fui, através dessa bibliografia, principalmente, que eu apresento aqui, que é de filosofia chinesa contemporânea, da própria análise da produção ideológica do Partido Comunista da China, também das relações internacionais chinesas e das RI na China, e também para pensar o desafio epistemológico, ou seja, do fazer teórico da cultura nas relações internacionais. Esse trabalho foi motivado pela essa pergunta de pesquisa, que é como esses referenciais chineses presentes nos Baipichu, eles ocorrem nas suas traduções em inglês, os white papers. E a minha abordagem metodológica, ela se baseou muito no trabalho da Lin Boshangwan, ou seja, eu fiz uma pesquisa documental baseada nessa revisão bibliográfica que eu já apresentei, para análise dos livros brancos, utilizando o corpus paralelo para analisar a tradução de conceitos. Então, aqui um pouco dos resultados dessa pesquisa. Dentre os livros brancos, eu selecionei, a partir de um processo que eu descrevo na minha dissertação, esse documento, que em inglês chama A Global Community of Shared Future, chinês Die Shouhu Dian Ren Mingyun Gong Tongqi. E esse documento foi selecionado porque, dos livros brancos publicados a partir de 2011, que tem a tradução acessível no site do Conselho de Estado, ele é o que mais aborda conceitos de filosofia chinesa, que estão, inclusive, na parte do embasamento teórico desse documento, que visa apresentar a própria noção de comunidade global com futuro compartilhado. Ou seja, notei que nessa noção existe uma série de implicações de filosofia chinesa. Então, queria ver se essas implicações, como elas eram traduzidas a partir da tradução dos conceitos. Aqui eu trago para vocês um pequeno excerto do corpus paralelo desse trabalho. E aqui eu quero chamar a atenção para as palavras em azul. Mesmo para as pessoas que não leem o Hanyu, né, a língua chinesa, eu peço que na parte em chinês reparem que temos diversos caracteres diferentes grifados em azul, né, alguns semelhantes, né, mas que na parte em chinês, na parte em inglês, todos esses caracteres eles foram traduzidos pela mesma palavra, apesar de eles serem caracteres diferentes. Então, que essa palavra foi o conceito de harmonia. Então, aqui eu trago análise do que é esse conceito em inglês, para então ver quais caracteres que foram traduzidos como harmonia. A harmonia nas relações internacionais ela é muito abordada a partir do institucionalismo liberal, principalmente através do Keohane, que coloca que a harmonia, ou harmony, ela é apolítica, não há necessidade de haver comunicação e nenhuma influência precisa ser exercida, ou seja, existe uma implicação de uma padronização. Já nos dicionários Oxford e Cambridge, há uma referência à harmonia musical, mas também se pressupõe uma situação onde as pessoas vivem e trabalham felizes e juntas sem grandes problemas, porque existe uma padronização de comportamentos e de vontades. Os conceitos traduzidos como harmonia nesse documento Qinxia, que ocorreu 13 vezes, todas as 3 vezes traduzido de formas diferentes, e essas traduções elas não seguiram nem as convenções do dicionário, nem as dos estudos de nacionalismo, e nem a utilizada pelo tradutor do livro de Zhao Qinyan, Out Under Heaven, que é um dos meus principais embasamentos teóricos para fazer essa análise conceitual. O conceito He também foi traduzido como harmonia. Ele ocorreu 284 vezes, mas ele é também uma conjunção. Então, como o conceito ele ocorre 106 vezes, ele compõe nessas 106 10 conceitos. Todos esses conceitos, eles foram traduzidos como harmonia.
Isso é uma tradução convencional para esses conceitos de dicionário, ou seja, se pressupõe que os tradutores utilizaram as traduções dos dicionários. Mas aqui eu quero contrapor com o que é o significado filosófico do Tianxia e He a partir do Zhao Tingyan e da Xiang Shuqian, que são as minhas principais referências de filosofia chinesa. O Zhao, ele traça a raiz conceitual do Tianxia para a dinastia Zhou, que é onde se inaugura uma noção de legitimação política não religiosa, ou seja, a tradução all under heaven, o mandato do céu, que é comum em Tianxia, ela já se coloca em xeque, porque céu, paraíso, tem uma implicação religiosa. O Tianxia, nisso ele se refere ao mundo, a tudo que existe abaixo do céu. A Shuqian, ela interpreta o Zhao nesse conceito como mundo sem fronteiras, ou seja, não há uma noção de lado de fora, de exterioridade. Ou seja, também se pressupõe que o Tianxia ele é uma unidade política, porque ele pode ser interpretado em 3 camadas de significados implícitos, que é o mundo natural, ou seja, geograficamente, né, o planeta Terra, né, apesar de não ser visto como planeta naquela época, mas ele pode ser considerado dessa maneira. O mundo sociopsicológico, ou seja, as vontades coletivas da população, como a população que vive nesse lugar pensa, sente, legitima politicamente seus governantes, e o próprio mundo político. Então, aqui se coloca que o mundo seja visto como uma unidade política, né? E não um lugar sobre o qual se pensa, mas a partir do qual se pensa. Então, nesse caso, todos os países, territórios, seriam considerados a partir de dentro desse lugar. Já o conceito de He, ele tem a sua origem em uma metáfora musical, né, que é de um instrumento ancestral, que é de sopro, que saía vários sons por ter vários buracos, e aqui eu trouxe essa imagem do erhu, porque é um instrumento onde isso também acontece. Não sei exatamente se era esse instrumento que inspirou o conceito de He, mas ele se relaciona com esse conceito. A música, ela é uma metáfora muito utilizada para explicar o He, porque nela há interação dinâmica entre partes, entre os sons, no qual o todo, ou seja, o produto final, a música, ela é maior do que apenas a soma das partes, ela é a interação das partes. Ela expressa uma relação de complementaridade entre elementos vivos em uma rede de relações. E esse tipo de harmonia, ele não existe necessariamente na ausência de problemas, e ele também não é a padronização de elementos, ele é justamente a interação entre elementos diferentes. Assim, analisando o He e o Tianxia, a gente vê que tem essa diferença básica do conceito de harmony, porque o harmony pressupõe uma padronização que nem He e nem Tianxia pressupõe. Então, a partir disso, eu já vou partir para a minha conclusão. Eu concluí que, nesse trabalho, que os livros brancos da República Popular da China, eles normalmente não se voltam de forma explícita para tratar de temas como cultura ou filosofia chinesa. Então, esse documento que eu estudei, ele é uma exceção. E a maioria dos conceitos filosóficos chineses observados tanto em Zhao, no livro All Under Heaven, e em Xian, que é cosmopolitismo chinês, ocorreram nesse documento. Na tradução desse documento, parte dos conceitos foram transformados em conceitos da língua inglesa que podem dialogar com os conceitos da filosofia chinesa, mas não contém esses conceitos. Já outros conceitos não se mantiveram enquanto conceitos, se diluíram na frase, mas as implicações filosóficas elas transpareceram em certa medida. Houveram também aqueles cujas transformações na tradução levaram à sua desconceitualização, ou seja, as suas implicações filosóficas elas se perdem na tradução, e algumas traduções operaram transformações nas quais é possível acessar essa lógica chinesa relacional, essa lógica filosófica. Essas traduções não necessariamente foram vinculadas a um ou outro conceito, mas sim a frases. Esse documento ele explicita que esses termos e noções filosóficas e políticas da tradição chinesa, como eles são reinterpretados no ano de 2023,
que é conduzido pelo Partido Comunista Chinês. Aqui eu trago essa noção de terceiro arranjo institucional, que é uma coisa que eu desenvolvo na minha dissertação a partir do Jiao Qingyan. Então, eu concluo que essa tradução ela não deu conta de transmitir o conteúdo filosófico ali apresentado, portanto, o embasamento teórico da noção de comunidade humana com futuro compartilhado, e é um conteúdo que embasa todo esse texto, e a tradução ela transforma essas implicações filosóficas, lógicas, teóricas e ideológicas do documento, ou seja, nela se tende a substituir a perspectiva processual e histórica apresentada no documento em chinês, que é vinculada à filosofia chinesa, por uma perspectiva essencialista, e a histórica no documento em inglês, que é vinculada à tradição de conhecimento relacionada à língua inglesa e ao Ocidente de uma forma geral. Como os livros brancos eles são voltados para um público internacional e se entende que esse público é muitas vezes não falante de língua chinesa, o público-alvo ele não terá acesso ao embasamento teórico, filosófico e ideológico do documento de partida. Interpretará as propostas de ação enumeradas a partir dessa perspectiva, embasada na lógica sugerida pela tradução. Ou seja, ultrapassei um pouco o meu tempo, mas só concluindo que a tradução, ela influencia na forma com que a gente interpreta ações, e num cenário político onde precisam ser tomadas decisões a partir dessas interpretações, nós percebemos como uma interpretação de um conteúdo filosófico, a partir de uma tradução, ela pode iniciar uma cadeia de reações embasada numa perspectiva que não necessariamente é a perspectiva do documento original. E a reflexão que eu trago é que essa tradução ela é feita pelo próprio Gabinete de Informações do Conselho de Estado da República Popular da China. Então, aqui finalizo a minha apresentação, agradeço muito. Queria dizer que esse trabalho ele já está publicado no repositório da UERJ, de tese de dissertações. Enfim, quem quiser entrar em contato também, eu agradeço. Enfim, obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Sofia. Agora seria o Silvio, mas acho que ele não está aqui, então a gente vai passar para o Rafael. Você consegue apresentar daí ou quer que a gente apresente daqui? Consigo apresentar sim. Deixa eu tentar aqui. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Beleza, então. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Rafael, eu sou mexicano, na verdade. Eu fiz meu mestrado lá no Brasil e atualmente estou fazendo uma especialização em estudos chineses da Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. E também peço desculpas pela mudança de tema. Anteriormente, eu ainda estou, né, no estágio cedo da pesquisa. Eu achei que ia trabalhar com migração ambiental e tal, porém, achei muito melhor fazer essa conexão com as temáticas da minha graduação também. Eu sou biotecnólogo, então daí o meu interesse em trabalhar com essa perspectiva sobre biotecnologias no sul global, e eu nominei essa pesquisa como uma viagem pela técnica nos territórios e no seu solo. Ok? Deixa eu continuar. E aí, a minha pergunta norteadora para começar essa análise, que novamente está em etapas tempranas, cedas da investigação, é como pensar a biotecnologia, especificamente biotecnologia ambiental, para além de um paradigma tecnocientífico universal, sim, considerando as epistemologias territoriais da China e do México. Essa pergunta busca, né, visa descentrar esse olhar ocidental e abrir espaço para outras formas de entender a técnica e a natureza também. Como um objetivo geral, analisar a biotecnologia ambiental como o ponto de convergência entre distintas concepções
da técnica. Aí vamos ter a cosmotécnica chinesa, o meio técnico científico informacional de Santos e as epistemologias e conhecimento situado da Dona Haraway. Então, alguns dos objetivos específicos que eu tenho trabalhado de agora para alcançar esse objetivo macro seriam revisar criticamente os fundamentos teóricos de Santos, Hui e Haraway, explorar como esses quadros podem ser aplicados à análise comparativa, especificamente para políticas ambientais, e analisar esses casos concretos ou alguns casos concretos de biotecnologia em solos no México e na China. Aí, então, eu recorro ou abordo o conceito da técnica com esses 3 autores fundamentais, já que eles trabalham com essa pergunta também, o que é a técnica? E a partir da técnica, vamos pensar também sobre a tecnologia, certo? E, no meu caso, na biotecnologia. Aí, eles abordam a temática desde diferentes perspectivas. Aí gostaria de citar uma fala do Milton Santos, que fala que o mundo é um só. Aí ele é visto através de um dado prisma por uma dada disciplina, mas para o conjunto de disciplinas, os materiais constitutivos são os mesmos, e é isso que eu quero abordar nesta pesquisa. E, por exemplo, o Yuki Hui aborda a técnica desde a filosofia da tecnologia e o seu pensamento sinológico, né? A Dona Haraway é mais voltada para a parte biológica também, e aborda essa pergunta desde os estudos técnico-científicos e a filosofia da ciência. E, finalmente, o Milton Santos aborda elas desde a geografia humana e a filosofia da técnica. Cada um oferece uma perspectiva distinta, porém, eu acho que pode ser complementar para o análise desta pesquisa. Então, alguns da bibliografia básica, né, para esta pesquisa, seria, no caso do Milton Santos, a trilogia fundamental, que é Técnica, Espaço e Tempo, Uma Outra Globalização e A Natureza do Espaço, onde desenvolve 4 conceitos chaves para o meu trabalho. Neste caso, utilizando a teoria de Santos como uma postura top-down, quer dizer, desde cima para baixo, né? Ele fala sobre a globalização, entendida como o processo de unificação técnica que gera novas desigualdades. Então, tem a ver com o uso da técnica em os diferentes espaços globais. Também fala sobre a técnica como elemento central na produção deste espaço geográfico, do território como um espaço político onde se manifestam essas relações de poder, e, finalmente, a desigualdade como resultado destas assimetrias na apropriação da técnica. Então, são conceitos que podem parecer cada um por seu canto, mas, se amalgamar bem, pode ser utilizados como a epistemologia, certo? Para desenvolver esta pesquisa. Nesse sentido, Santos nos ajudaria ou nos perguntaria, certo? Ajudar a responder à pergunta sobre como a técnica organiza o território. Sim? Como essas políticas ambientais de biotecnologia se inserem em lógicas mundiais de poder. Aí depois o Yuki Hui, em obras como Fragmentar o Futuro, Arte e Cosmotécnica e A Questão da Técnica em China, desenvolve uma filosofia da tecnologia baseada em 4 pilares. Também, que são a cosmotécnica, que é um conceito central em como se pensa, né? Como cada cultura pensa e configura a sua relação com as técnicas e com a natureza. Também fala sobre tecnodiversidade, que é a pluralidade de formas possíveis, além do modelo ocidental, quer dizer, outras formas de entender e desenvolver técnicas.
e ontologia e modernidade, onde se questiona o tipo de ser ou o tipo de mundo sobre a técnica, neste caso, biotecnológica. E a modernidade, onde se propõe alternativas ao modelo ocidental de desenvolvimento. Neste caso, uma alternativa China ou uma alternativa latino-americana. Neste sentido, Hui nos convida a pensar se existem outras formas de ser técnica e como essas outras formas de ser técnicas são igualmente válidas, né? Finalmente, penso também trabalhar com a triade conceitual da Donna Haraway, que é Staying with the Trouble, Manifesto Cyborg e Quando as Espécies se Encontram, certo? Ela pode me oferecer 4 ferramentas fundamentais também. Ela fala sobre a metáfora para pensar biotecnologia como um ensamblagem híbrido, como um cyborg, né? Fala também sobre a simpoiese como um conceito de coprodução de mundos entre humanos, máquinas e organismos. Então, ela também utiliza o termo espécie para fazer uma referência, uma ponte hacia a biotecnologia, né? Neste caso, explorando as fronteiras entre o humano e o não humano. E, finalmente, ela fala também sobre o conhecimento situado, onde critica essas epistemologias universais, que é como pode ser vinculado com as propostas de Santos e Hui. Nesse sentido, Haraway nos lembra sobre como toda técnica é um encontro entre espécies, humanas e não humanas, neste caso, de uma forma bem geral. E poderia nos ajudar, ou teria uma perspectiva, certo, que permite entender a biotecnologia como uma prática relacional mais situada, né? Aí a metodologia ainda está em construção, mas eu acho que é uma abordagem comparativa, qualitativa e documental, claramente. Algumas das etapas que eu estou previndo, é a revisão de quadros epistemológicos desses 3 autores, entender como poderia fazer eles conversar para poder desenvolver esta pesquisa. E na parte mais aplicada, eu quero fazer uma análise de políticas ambientais e marcos legais, especificamente na China versus no México. Fazer uma comparação destes enfoques tecnológicos em estudos de caso específicos e discutir os casos práticos de biotecnologia em solos, que é uma área na que eu tenho experiência em trabalho, né? Prática. E alguns dos resultados esperados, que eu acho que eu vou conseguir, contribuir com um quadro comparativo para ler as tecnologias desde epistemologias não ocidentais, que são oferecidas por estes autores, desenvolver ou começar a desenvolver uma epistemologia relacional da biotecnologia desde o sul global e gostaria de trabalhar também com diálogos entre a ecocivilização chinesa e as políticas ambientais políticas ambientais mais humanistas, que são relativamente recentes no contexto mexicano. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Rafael. Muito interessante. E agora, para finalizar, então, a Lúcia. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Ah, perfeito. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Acredito que consigam ver. Bom, pessoal, muito obrigada pela oportunidade em apresentar minha pesquisa aqui no Encontro de Sinologia. A minha pesquisa tem como título Relações Migratórias Brasil-China,
Desafios e perspectivas de uma comunidade em formação, desde 2009 a 2024. Aqui embaixo tem um pouco dos meus dados e informações de contato para quem queira tirar dúvidas posteriormente. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou formada em Relações Internacionais pela USP, então é muito legal estar de volta nesse espaço acadêmico para a gente compartilhar. Eu comecei a também estudar chinês e cultura chinesa pela Universidade Ruben Yunhan, através de um intercâmbio pelo Instituto Confúcio, e também recebi uma outra bolsa de estudos para realizar meu mestrado em estudos de China pela Universidade de Zhejiang, que fica próxima a Xangai. Então, eu vou me formar ano que vem, assim como o meu colega Diego, que apresentou um pouquinho mais cedo. Falando agora um pouco da minha pesquisa, a minha motivação de pesquisa, ela começa no ano de 2024, que marcou os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China. E quando eu comecei a pensar sobre qual seria o meu tema de mestrado, eu percebi que havia um foco bastante grande na questão econômica e na política externa entre esses dois atores. Mas eu sempre tive bastante interesse pelo lado cultural e intercâmbio entre pessoas, principalmente olhando para migração. Dentro da área de estudos de migração, existe um foco bastante grande na migração sul-norte, né? Então, brasileiros indo para Estados Unidos, brasileiros indo para Europa, Austrália, Nova Zelândia. Mas existe uma falta de estudos na migração sul-sul, né? O sul global interagindo dessa maneira. Além disso, tem um outro fator que torna a minha pesquisa bem relevante nesse meio, porque enquanto a gente tem 350 mil, mais ou menos, esse é um dado de 2023, que são chineses e seus descendentes vivendo no Brasil, a comunidade brasileira na China é bem menor. Então, em 2023, tinha cerca aí de 10 mil brasileiros morando na China. E por conta disso, também as pesquisas acabam focando muito mais em chineses no Brasil do que brasileiros na China. Então, eu comecei a ter interesse por explorar mais esse tema e entender quais seriam os motivos, os desafios e oportunidades que levariam as pessoas a trocarem um país do sul global por outro do sul global. Então, a minha pergunta de pesquisa, eu tive que, obviamente, ter um foco um pouco maior do que brasileiros na China, e eu realmente acredito que a gente tem que entender a si mesmo para entender o meio que a gente está e para trazer respostas relevantes para o meio acadêmico. Eu, como uma estudante, eu percebi que havia uma falta de pesquisas sobre estudantes na China. A gente tem pessoas como a Lúcia Anderson, que estudaram os empresários na China. Também temos alguns estudos sobre as esposas, as famílias na China, mas eu queria falar justamente sobre a comunidade que eu me insiro, que é a dos estudantes. E para isso eu escolhi o foco nos estudantes que receberam bolsas de estudos do governo chinês, cujo nome é Chinese Scholarship Council, no Brasil, entre 2009, que é quando tem o primeiro registro de aprovação, até 2024. E como esses estudantes tiveram suas perspectivas futuras afetadas depois desse intercâmbio. Tem, claro, algumas perguntas relacionadas que eu espero poder responder dentro da minha pesquisa. Os desafios e oportunidades que eles encontraram aqui na China, se a visão sobre a China foi afetada após esse intercâmbio, quais benefícios esse programa traz para as relações Brasil e China, e como ambos os governos poderiam trabalhar de forma conjunta para melhorar questões de mobilidade estudantil e estadia pós-formação, que eu sei que já tem surgido algumas questões em relação a isso. Alguns referenciais iniciais sobre o tema, que eu acho muito relevante trazer para quem tem interesse, seria um artigo e um livro, né? Eu uso eles como base da minha tese, mas também como inspiração para a pesquisa que eu vou realizar nos próximos meses, realizando entrevistas com esses estudantes que vieram para cá no período desejado. Então, o primeiro que eu acho relevante trazer aqui é o artigo do Rafael Azeredo, que fala sobre brasileiros em Dongguan, e ele associa
duas indústrias análogas, porque são brasileiros que trabalhavam na indústria de sapatos no Brasil, e eles vêm morar em Dongguan, e eles ficam aqui mais ou menos 30 anos, então é uma comunidade bem forte, que foi afetada pela pandemia. Então, o modelo da pesquisa do Rafael me inspira bastante, porque ele faz um relato etnográfico e realiza entrevistas ao longo de alguns anos para entender como que essa comunidade se adaptou à China, mesmo sem ter um contato prévio, mesmo com barreiras de idioma. E isso é algo que eu quero trazer de uma forma ou de outra na minha pesquisa também. Além disso, um livro bem recente, que foi um referencial importante, lançado em 2023 pelo projeto Orientalismo, da UERJ, Chineses no Brasil, Brasileiros na China, Trajetórias em Movimento. Então, na parte dos chineses no Brasil, fala muito sobre a relação entre Brasil, Macau e China, ali, enquanto ainda éramos colônia de Portugal, e como a vinda dos chineses foi aceita ou não pela sociedade e todos os problemas dessa migração. E na segunda parte fala da migração moderna dos brasileiros para a China e os desafios encontrados, as diferenças culturais, barreiras linguísticas e por que, afinal, os brasileiros estão indo para a China. Então, eu acredito que esses dois referenciais teóricos são bem importantes para a minha pesquisa. E falando agora realmente de que tipo de teoria que eu quero mobilizar e trazer para a minha argumentação, primeiro eu gostaria de trazer, claro, a diplomacia pública e o soft power, a partir do Joseph Nye, um trabalho de 2008, que é super importante para as relações internacionais, no sentido de que um dos argumentos dele é que os intercâmbios culturais, os intercâmbios de estudos, ajudam a promover relacionamento e imagens diferentes, difundir a cultura, a linguagem e os valores de dois países. Então, quando brasileiros vão para a China e estudantes chineses vão para o Brasil, claro que isso modifica muito a visão que eles tinham originalmente, porque é uma visão in loco. Então, eu vou mobilizar justamente esse trabalho dele e também de autores associados que trabalham com essa teoria das bolsas de estudo relacionada à difusão da cultura, que é como o Nicholas Kuhl e John Mallison também têm trabalhado. Além disso, na pesquisa prévia que eu fiz com esses entrevistados, a partir de redes sociais e vendo também a trajetória deles, eu entendi que nem todo mundo continua trabalhando com China, mas muita gente se tornou especialista na área de atuação, sendo bastante referenciado. Então, também gostaria de discutir o fortalecimento de capacidades, como que essas bolsas têm ajudado os brasileiros a se formarem. Então, dentro do fortalecimento de capacidades, a gente pode discutir a transferência de conhecimento, qualificação e formação de autonomia, com ligação à mobilidade acadêmica e internacionalização do ensino, feito pela autora Jane Knight. Tá? Também eu gostaria de discutir autores um pouco mais antigos, que seriam o Peter Morgan e a Amartya Sen, porque eu quero mobilizar essa questão do fortalecimento de capacidades para entender até onde vai a qualificação dos brasileiros formados na China. Na minha metodologia, eu vou usar um pouco de fontes quantitativas, porque não existe muitos dados produzidos pelo Ministério das Relações Exteriores e os consulados sobre os estudantes em si, ou sobre brasileiros na China no geral. Então, não há muitos dados sobre o que fazem, desde quando estão, se estão trabalhando ou estudando. Então, eu vou pegar alguns desses dados mobilizados dentro da minha pesquisa, mas, principalmente, eu vou realizar entrevistas com aproximadamente 20 pessoas dentro desse período de 2009 a 2024 que receberam bolsas e examinar a experiência deles antes, durante e após o intercâmbio aqui na China. E alguns dos resultados preliminares, eu já comecei a organizar algumas instituições que oferecem intercâmbio, por mais que eu foque apenas no intercâmbio na bolsa de estudo fornecida pela embaixada, eu também queria trazer para o leitor dessa tese
o que realmente tem acontecido, quais que são as oportunidades de bolsa de estudo. Então, desde 2008, a China começou a investir nos institutos Confúcio no Brasil, e eles têm um papel super importante na difusão do mandarim e da cultura chinesa. Além disso, a gente também tem 12 universidades com parcerias específicas com outras universidades chinesas, e isso promove um intercâmbio de estudantes, mas eu acredito que ele é um pouco subutilizado. Muitas vezes o edital foi feito, a parceria foi assinada, mas não há tantos estudantes utilizando desse meio para vir para a China. Outro resultado dessa pesquisa preliminar foi como o perfil dos estudantes tem mudado com o passar dos anos. Então, quando a gente olha ali para o estudante que veio em 2009, 2011, 2013, ele conheceu uma China muito diferente, né? Cidades como Xangai e Pequim tinham um problema ainda muito grande com poluição. Em Wuhan, tinham algumas regiões que ainda estavam sendo urbanizadas, modernizadas. Essa experiência, para a experiência do estudante que vem pós-2018, pós-pandemia, que a China já tem imagens muito mais divulgadas, já está muito mais modernizada, o uso do WeChat e o Alipay transforma a sociedade em extremamente digital. São experiências muito diferentes e as perspectivas futuras também são afetadas. Então, eu gostaria de entrar em detalhes sobre o grau que isso realmente diferencia um estudante do outro e até conseguir traçar paralelos de como que a relação entre os brasileiros com a China foi mudando. Claro que houve alguma dificuldade em localizar os estudantes ali dos primeiros anos, porque as redes sociais, que são muito famosas hoje em dia para publicar uma bolsa de estudo, como o LinkedIn, lá no início, 2009, 2010, não tinha, né? Então tem que buscar também o Facebook, tem que falar com a comunidade brasileira para ver se consegue localizar. Então eu tenho alguns desses anos, mas com certeza dos anos recentes a amostra é bem maior. Então essa é uma dificuldade encontrada na pesquisa. E a conclusão é de que eu consegui, a partir de uma breve revisão da literatura, identificar que essa pesquisa vai contribuir positivamente para o debate da migração brasileira na China, preenchendo aí um importante espaço na nossa literatura, para a gente entender cada vez mais sobre quem são os brasileiros morando na China. Eu espero, através dessas entrevistas, que serão realizadas até dezembro deste ano, conseguir compreender melhor os diferentes perfis dos estudantes ao longo desses anos e como o governo chinês tem aprimorado a sua política de atração de brasileiros à China. Também gostaria de compreender a experiência migratória Brasil-China com relação a essa nova fase da globalização, uma vez que a gente começa a ver pessoas preferindo vir fazer intercâmbio na China, se formar mestre, doutor na China, do que, por exemplo, ir para os Estados Unidos e Europa. Então, seria muito legal conseguir explorar como isso tem acontecido e os seus objetivos por trás. Aqui são as referências do meu trabalho por enquanto. E muito obrigada, Xexê. Muito obrigada, Lúcia. Obrigada a todo mundo que apresentou. Agora a gente vai ter 10 minutinhos de intervalo e depois, às 10h30, a gente volta com a mesa 2 de literatura, poesia e tradução. E aí, para quem está aqui presencial, só para lembrar que ali naquela mesinha tem a lista de presença. Quem tiver 75% de presença presencial vai ter certificado. E também tem a folha das perguntas, então, quando estiver rolando a mesa, para não interromper e não esquecer, é só ir ali no cantinho, escrever a pergunta, e aí, ao final, vai ter o debate. Então é isso, a gente tem esse intervalo. Daqui a pouco a gente volta.